Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Iniciaremos hoje um novo livro da Bíblia, a Epístola aos Hebreus. Abra aí a sua Bíblia no primeiro capítulo para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores, do canal de vídeo Semeadores. Aproveite aí que você está no nosso canal, já inscreva-se, clica no sininho à sua esquerda e já dê o seu like. Todos os dias nós temos um vídeo novo da Palavra de Deus. Nossa igreja está localizada na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte, em Brasília, Distrito Federal. O propósito dessa epístola foi incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que Ele é o novo, último e superior sacerdote. Vou repetir: novo, último e superior sacerdote. Então, toda aquela linhagem de sacerdote que antecedeu a ele tem fim. Ele é novo, último e superior. Nós encontraremos nesse livro algumas verdades fundamentais em que Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, a Arão, ao ministério sacerdotal do Antigo Testamento. O Antigo Testamento admitiu o caráter temporário dessas estruturas, de modo que a nova aliança não é de maneira mais alguma contrária à antiga aliança. Ela admitiu o seu caráter temporário, agora é definitivo com Cristo Jesus. Deixar Cristo e voltar-se para tipos obsoletos da fé levará ao julgamento divino. As pessoas da igreja devem perseverar até o fim em fidelidade a Cristo, ou irão sofrer o castigo eterno. Algumas características gerais a respeito dessa epístola. Existe um grande mistério quanto à autoria da epístola, uma vez que o autor não revelou seu nome. Foram considerados candidatos ao longo dos tempos por inúmeros estudiosos, historiadores, Paulo, Barnabé, Lucas e Clemente de Roma, Apolo, Priscila, Epáfras e até Silas. Sabe-se, no entanto, que o autor era homem, instruído no grego e no estilo literário helenístico, que era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, especialmente da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, e também sensível à maneira pela qual a história da salvação culmina em Cristo Jesus. Ele tinha uma preocupação também pastoral pelos seus leitores originais, conhecia-os pessoalmente e entendia o ambiente que os havia formado. Ele também conhecia pessoalmente a Timóteo, conforme se vê aí no capítulo 13, verso 23. Aparentemente, o templo ainda existia e os rituais eram regularmente realizados na época em que a epístola foi escrita. O fato de o templo ter sido destruído por volta de 70 d.C. indica uma provável data de composição da epístola, obviamente, antes disso. Se a carta aos Hebreus foi escrita durante o tempo da perseguição de Nero aos cristãos, o sofrimento mencionado no capítulo 10, dos versos 32 ao 34, pode ter sido causado por uma ordem de Cláudio para expulsar os judeus de Roma em 49 d.C. Hebreus apresenta como destinatários os cristãos judeus da dispersão, que provavelmente viviam na Itália, e, obviamente, todos nós, os demais cristãos de todos os tempos. A contribuição de Hebreus para o Novo Testamento de Jesus Cristo está na revelação minuciosa do cumprimento por Jesus do templo, dos sacrifícios e do sacerdócio que haviam sido estabelecidos na lei de Moisés. Podemos identificar Hebreus como um sermão expositivo na forma escrita, que apresenta Jesus Cristo como um sacerdote superior, que supera todos os mediadores, que supera o templo e os sacrifícios antigos. Ele, assim, é digno de maior glória do que o próprio Moisés. Em Hebreus, o Espírito Santo chama os cristãos para adorarem a Deus em verdade, de modo que eles possam aproximar-se do próprio trono de Deus, com a consciência limpa, onde Jesus é a garantia para essa aliança melhor e aquele que nos liga inseparavelmente com Deus da graça. Nós dividimos o livro de Hebreus em 6 partes. E nós estaremos vendo a partir de agora o capítulo 1, que tem apenas 14 versículos. Recomendamos que você dê uma parada aí no vídeo aí, faça a leitura antes de nos ouvir. Veremos aqui que Hebreus exalta a Cristo Jesus.
a revelação final de Deus. A primeira parte da nossa divisão é Cristo é superior aos anjos. Começa aqui no versículo 1 do capítulo 1 e vai até o versículo 18 do capítulo 2. A revelação feita por Cristo, o Filho de Deus, é superior à revelação dada a Moisés pelos anjos. A epístola começa com um enfoque sobre as maneiras que Cristo é maior que os anjos. Esse material também está dividido em 4 partes. Vejamos a seção A, ou 4 seções, né? A última e a melhor palavra de Deus em seu Filho. A última e melhor palavra de Deus em seu Filho é o que vemos no prólogo, que declara que Cristo é superior aos anjos porque ele é a revelação final de Deus. Deus sempre falou. Anote aí, Deus sempre fala. E Deus sempre vai continuar a falar. Conforme o verso 1, havendo Deus outrora falado no passado, um importante tema em Hebreus, muitas vezes, ou seja, o autor referia-se a 2 períodos de tempo, outrora e nesses últimos dias. O primeiro refere-se aos tempos antigos do Antigo Testamento, o último ao período do Novo Testamento, que é os últimos dias. Assim como no restante do Novo Testamento, a vinda de Cristo marca o nosso atual período de tempo como os últimos dias. Por isso que nós estamos nos últimos dias. Nos últimos dias de salvação que os profetas predisseram que se seguiriam ao exílio. Essas muitas maneiras que Hebreus fala que Deus falou, outrora, incluem sua fala aos homens e aos profetas, por meio de sua própria voz, em teofanias, em visões, em sonhos, em enigmas, pelas Escrituras. O caráter gradativo da revelação profética mostrava a sua imperfeição, assim como a repetição dos sacrifícios de animais mostrava que eles não poderiam eliminar a culpa. Deus havia falado por meio dos profetas, principalmente, mas agora ele estaria a falar pelo seu próprio Filho. Dizer que qualquer outra revelação era superior à revelação do Antigo Testamento constituía-se um afastamento radical do judaísmo tradicional do século I. No entanto, até mesmo Moisés, o grande porta-voz de Deus, era somente um profeta, um simples servo na casa de Deus. Jesus foi como filho em sua casa, ou seja, na casa de Deus. O Filho fala do mesmo modo como falavam os profetas, mas com maior autoridade e também finalidade. Ele é mesmo o herdeiro de todas as coisas. A supremacia do Filho será manifesta no final da história, pois tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja aí Colossenses 1,16. Ele é o primogênito, o herdeiro preeminente, cujos inimigos serão colocados por estrados dos seus pés. Como filhos de Deus, por meio de Jesus, também somos seus herdeiros. Por meio desse Filho, ele agora está nos falando. Ele é o herdeiro de todas as coisas e por meio dele é que todo o universo, literalmente eras, usado também em 11:3, realçando os períodos sucessivos da história da ordem criada, foi feito. A supremacia do Filho também foi manifesta no início da história, pois nele foram criadas todas as coisas. Repetindo Colossenses 1,16. Veja também João 1,3. Ele, o Filho, é o resplendor da glória. A glória de Deus é o seu resplendor. Jesus, portanto, é Deus, a manifestação da glória, da gloriosa divindade. Ele, o Filho, é a expressão exata do seu ser. Esse versículo expressa tanto a unidade da essência do Filho, como também o Pai, como a distinção das pessoas divinas. Como aquele cujo ser corresponde exatamente ao Pai, o Filho revela também igualmente o Pai. Cristo é a imagem do Deus invisível. Notou aí? Cristo é a imagem do Deus invisível. Por meio dele, nós vemos o Pai. É ele também o sustentador de todas as coisas criadas pela palavra do seu poder. O universo não é sustentado pelo seu próprio poder, ou baseado nas suas próprias leis, embora elas seguem as suas leis uma vez que foi estabelecida pelo próprio Criador, mas ela é sustentada pelo mantenedor de tudo isso, por meio da sua palavra. O universo não é sustentado pelo seu próprio poder, ou mesmo por leis naturais originalmente designadas por Deus, mas sim pelo próprio Deus, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo.
Nos processos complexos da providência divina, o Filho também mantém a ordem criada, preservando-a na destruição até o fim, em que sua voz irá renovar o universo e estabelecer o reino universal de Deus e seus herdeiros. No texto, verso de número 3, depois de ele ter feito a purificação dos pecados, foi que se assentou. O autor mudou para o tempo passado pelo fato de Cristo já ter alcançado a purificação dos pecados mediante a sua morte expiatória. Essa purificação é continuamente oferecida aos cristãos por meio da incessante intercessão sacerdotal de Cristo, o qual nos purifica para adorarmos a Ele na sua presença, ou na presença de Deus. Sim, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. A entronização do Filho à direita de Deus nas alturas, prometida no Salmo 110, verso 1, revela a sua superioridade em duas maneiras. À direita da majestade, Cristo ministra no santuário verdadeiro e celestial, não numa cópia terrena. Cristo assentou-se, porque ele morreu uma única vez, para todo sempre. Ao contrário das ofertas contínuas dos levitas, capítulo 10, versos 11 a 12, no sacerdócio terreno. Por isso que ele é superior aos anjos. Isso é comprovado pela série de citações do Antigo Testamento que seguem. Assim também ele herdou o mais excelente nome. O Filho Eterno se tornou um ser humano para nos resgatar do pecado e da morte. Depois de passar por um período de humilhação na terra, ele foi ressuscitado como Messias de Israel e recebeu o título Filho, Filho de Deus, na sala do trono celestial. A partir do verso 5 até o verso 14, veremos a seção B, que é o testemunho bíblico de grande honra ao Filho. A crença cristã na superioridade de Cristo acima de toda a revelação anterior foi antecipada pelo próprio Antigo Testamento. O autor apontou para diversas passagens que indicavam que o grande filho de Davi seria exaltado acima de tudo e de todos. No verso 5 está escrito que ele era seu filho e que hoje o havia gerado. Isso se refere ao Salmo 2, verso 7, no qual Davi, rei de Israel, é declarado o filho real de Deus na sua coroação. Essa coroação estabeleceu um padrão que Jesus cumpriu como o último filho de Davi. A segunda pessoa da Trindade, e tem sido desde a eternidade, o eterno Filho de Deus, não houve um tempo no qual ele se tornou o Filho nesse sentido. No entanto, Deus Pai declarou que Jesus era seu Filho real, na ocasião do batismo de Jesus, na sua transfiguração também e na sua ressurreição. Na sua ascensão, Jesus foi entronizado no céu. A entronização anunciada no Salmo 2, verso 7, foi outorgada a Cristo na conclusão da sua obra redentora. E ainda outra vez diz, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, verso 5. Uma referência também a 1 Crônicas 17, 13, 2 Samuel 7, 14, onde Deus prometeu manter o seu relacionamento paternal com o descendente de Davi. Essa promessa não se referia diretamente a Jesus, porque 2 Samuel 7, 14 acrescenta a frase, se vier a transgredir. O que Jesus nunca fez e nunca poderia fazer. Para ficar melhor compreensivo essa questão, você pode ver um artigo teológico na Bíblia de Estudo de Genebra que se encontra em Hebreus 4, que vai tratar da impecabilidade de Jesus. Nós pecamos e caímos. Jesus não pecava, nunca pecou, nunca vai pecar. O padrão estabelecido no Antigo Testamento para os filhos de Davi encontra o seu cumprimento definitivo em Jesus, o grande filho de Davi. Aos filhos fiéis de Davi foi prometido o amor paternal de Deus. Como o absolutamente perfeito filho de Davi, Jesus será para sempre o objeto de amor do Pai. Como filho, condescendeu em assumir a sua natureza humana após o adorarem, como está escrito no verso 6. Ele ainda é o primogênito introduzido no mundo. No Salmo 89, verso 27, o termo primogênito significa da mais alta posição, ou seja, acima dos reis da terra, não primeiro na ordem de nascimento. Em Êxodo 4, 22, significa eleito, ou seja, o mais desejado. Não uma questão de ordem de nascimento, mas de importância. Quando ele diz que está nas Escrituras que todos os anjos o adorem, isso provavelmente vem da tradução grega da Septuaginta, do livro de Deuteronômio 32, no verso de número 43, embora também lembre o Salmo 97, verso 7. De qualquer maneira, a referência
no Antigo Testamento é a anjos adorando a Jeová. Ao aplicar essas palavras a Jesus, o autor indicou que cria na plena divindade de Cristo Jesus. Depois, no verso 7, ele faz uma referência ao Salmo 104:4. Ventos, um termo grego que também pode ser traduzido como espíritos, como está no verso 14. E labareda, associam os anjos com a mutabilidade do mundo criado em contraste com a eternidade do Filho, nos versos 10 a 12. A ideia principal é que os anjos estão muito abaixo do último e real Filho de Davi, que está sentado no trono celestial. Em contraste com a entronização do Filho, os anjos são simplesmente servos. Quando ele diz a respeito do Filho, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Ele está se referindo ao Salmo de número 45, versos 6 e verso 7, onde a celebração de um casamento real idealizava a casa de Davi e, desse modo, antecipava a realidade que viria como último filho, Jesus. Aquele que se refere ao verdadeiro filho, como as palavras, ó Deus, é ele mesmo, Deus, o teu Deus. A respeito da obediência e justiça do filho, veja aí o capítulo 4, verso 15, 5, verso 8, 7, verso 26. Essa perfeita obediência de Jesus tornou-o, assim, muito superior, não somente aos anjos, mas a todos os outros filhos de Davi. No verso 10 a 12, ele cita o Salmo 102, dos versos 25 a 27. Outra passagem, veja aí o verso 6, que fala de Jeová, que é aplicado a Jesus por causa da sua plena divindade. Você pode notar que o escritor de Hebreus ele é rico no conhecimento do Antigo Testamento e ele é muito hábil na aplicação da palavra do Antigo Testamento, aqui nos dando esse banquete de meditação e de reflexão na palavra de Deus, provando aqui a divindade de Cristo, exaltando que ele é supremo e que ele é superior a todas as coisas. Ele é suficiente, porque basta ele. E ele é supremo porque não tem nada acima dele. Então diz assim, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra. Os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto. Como roupas, eles serão trocados. Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. Está em Hebreus aí, no capítulo 1, nos versos 10 a 12, fazendo referência aqui ao Salmo 102, dos versos 25 a 27, que é o que ele mais faz, o autor de Hebreus, é aplicar o texto do Antigo Testamento aqui no Novo. Tudo que foi criado, no seu devido tempo, envelhecerá, porém Deus permanecerá o mesmo para todo sempre. Trata-se da imutabilidade da existência eterna do Filho como Deus, que são essenciais para o seu caráter divino. Por meio dele, a herança dos cristãos permanecerá para sempre. As promessas de Deus para nós são tão tremendas que não deveríamos nos abalar pelas coisas desta vida. Totalmente passageiras e muitas das vezes apenas contingenciais, pontuais, como a satisfação de desejos e vontades passageiras do corpo e da alma. A posição de autoridade celestial do Filho, versos 3, capítulo 8, verso 1, é contrastada com as funções dos anjos como servos, para dos que hão de herdar a salvação. O verso 14, ou seja, o povo do Filho que compartilha pela graça os seus direitos como herdeiros. Os anjos são servos de Cristo, mas também do povo de Cristo, que recebe dele a salvação. Nesse sentido, o seu povo é favorecido acima dos anjos. Quando ele diz no verso 13, em forma de pergunta, se referindo ao Filho, como uma fala que jamais foi falada aos anjos: senta-te à minha direita até que eu faça os teus inimigos, dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Ele está fazendo uma referência ao Salmo 110, no verso 1. Outro salmo real,
que confirma as promessas para a casa de Davi. Somente Jesus recebeu essas promessas totalmente, porque somente ele é filho, fiel e verdadeiro. Esse salmo que foi citado é feita alusão a ele várias vezes, mais de 10. Esse salmo é citado ou feita alusão a ele mais de 10 vezes. Mesmo em Hebreus, esse salmo que nós acabamos de ver, 110, verso 1, muitas vezes sendo citado aqui dentro de Hebreus. No capítulo 5, verso 6, 10, capítulo 6, verso 20, no capítulo 7, versos 3, 11, 17, 21, no capítulo 8, verso 1, no capítulo 10, versos 10 a 13, no capítulo 12, verso 2. Ele conclui que os anjos são todos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não apenas são os anjos subordinados ao Filho Divino, mas eles também irão servir irão também servir os seres humanos no mundo vindouro. Esse fato torna evidente que Cristo é mesmo superior aos anjos, aos homens, a tudo. Hebreus 1, verso 1, diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E o verso de número 14, encerrando o capítulo 1, diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que vão herdar a salvação? Queridos, Cristo é superior. Deus, o Pai Celeste, apontou também para Cristo. Como João Batista que disse, quando apontou para Jesus, assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Pai disse do Filho: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Nas palavras de meu irmão João Carlos Barreto, lá de Guarulhos, e também em Cristo Jesus, o livro aos Hebreus, nas palavras dele, do João, é um excelente livro. Ele não me chama muita atenção, mas não me chamava. Mas ultimamente passei a ter um grande interesse por ele. É um livro muito profundo, o autor muito sábio. Ele sabia, como ninguém, fazer a relação, ou na linguagem de hoje, fazer o link entre o Velho e o Novo Testamento. Ele utiliza o Velho para explicar o Novo. Jesus veio trazer algo novo. O Novo completa o Velho, não anula, explica. O Novo é o cumprimento do Velho. O Novo é explicado através do Velho. É um livro para explicar o Novo aos judeus e, por tabela, também a nós. De fato, é um livro para converter judeus e gentios, principalmente os judeus. O autor ninguém sabe quem foi. Não é o apóstolo Paulo, porque não traz o seu estilo. Provavelmente foi Apolo, um homem que a Bíblia menciona, mostrando que ele era um homem muito erudito, muito culto, muito sábio. Na eternidade saberemos quem o escreveu. Saberemos até o que Jesus escrevia na areia, quando lhe trouxeram a mulher acusada de adultério. Essas são as palavras do meu irmão João Carlos Barreto, lá de Guarulhos, São Paulo. Um abraço. Mano, gostei muito da sua análise aqui relativa ao livro de Hebreus. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 2, o grande triunfo sobre a morte e sobre o diabo. Não perca aí amanhã, capítulo 2. Todos os dias um capítulo novo. Aproveita, inscreva-se aí no canal, já clica no sininho à sua esquerda, porque todo dia temos vídeo novo. E já dê o seu like aí, dizendo, ó, ajudando o nosso canal. A parte escrita você vai encontrar no jamaisdesista.com.br. Nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. E também temos programa de rádio. Nós estamos aí com diversas programações ao longo do dia, canções. Especialmente aí nós temos o pastor Johnny Ramos, às quartas-feiras, às 15 horas, diretamente da nossa igreja, nós transmitindo palavra de vida pela nossa rádio, ossemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus e não esqueçamos da nossa mensagem principal. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Amém.